E aí, turma? 12º passo dos 20 passos da comédia stand-up. E você que está me acompanhando aqui, não vacila e já adquire, hein, o meu curso de comédia stand-up online. Se você já está curtindo o material, entenda uma coisa, no meu curso tem coisas que eu nunca coloquei na internet. Eu nunca divulguei assim abertamente. Tem muito conteúdo meu, hein? Tem muito conteúdo aí para quem quer estudar comédia stand-up aqui no YouTube e em outros canais. Só que no meu curso online tem coisas que só quem adquiriu o curso online vai saber, tá? Tem coisas bem especiais lá e inclusive quem não tem nem no curso presencial comigo, ok? Lá você vai ganhar um curso de oratória. Se você adquirir o curso online de comédia stand-up, vem junto já também um curso de oratória que vai obviamente te ajudar e ainda aprofundar mais a sua apresentação em público, fechou? Então vamos lá, o 12º passo da comédia stand-up dos 20 passos é memorizar. E atenção, é só memorizar, hein? Não estou falando ainda de ensaiar. Isso é um negócio que eu tô separando. Quando eu fiz a primeira versão aqui desse caminho, nos 10 passos da comédia, eu coloquei memorizar e ensaiar, tudo num passo só. Revi isso aí, acho que é um equívoco, não é um equívoco enorme, mas se primeiro a gente pensar em memorizar e depois a gente pensar em como a gente vai ensaiar, e o próximo vídeo é sobre isso, eu vou passar técnicas específicas para te ajudar nisso, aí vai render bem melhor, tá? Então, memorizar. Agora que você já passou por todo esse processo de escrita, reescrita, passa pro coleguinha e tal, e vê, e encaixa na sua personalidade, tal, você tá com certeza, assim, cada vez melhor com o seu material, entendeu? Se você estiver fazendo esse caminho, com certeza o seu material tá só melhorando e afinando, correto? Então, agora é hora, então, de você memorizar ele, para começar a se preparar para subir para o palco, tá? Então, como memorizar? Isso é uma questão. Eu tenho vários estudantes que sofrem com isso, assim, no primeiro dia de aula eles já estão passando mal, porque, putz, tem que memorizar, e tem gente que fala, mas eu não consigo memorizar, eu não sei memorizar, é difícil. Então, se você tiver alguma questão neurológica, assim, muito específica, aí talvez você realmente não consiga memorizar, ok? Mas não é o caso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem preguiça, ok? Porque, de fato, memorizar o texto, decorar o texto, talvez seja a parte mais chata de todo o processo, você saber o texto. E outro equívoco que rola muito é o seguinte, as pessoas acham, erroneamente, que você saber o texto certinho vai tirar a espontaneidade dele, vai deixar ele muito automático. Pois é. Por isso que eu estou separando aqui memorizar e ensaiar, ok? São coisas diferentes. E se você acha que vai ficar automático, é porque você está fazendo de uma maneira errada essa parte de memorizar o texto, tá bom? Não é para ficar automático, não é para ficar cristalizado, para você falar sempre de um jeito só, do mesmo jeito. Não é isso, tá? Mas é extremamente importante que você saiba cada vírgula, cada ponto, cada palavra do seu texto. A gente não passou esse tempo inteiro trabalhando, escrevendo, reescrevendo, revisitando, para chegar aqui e não saber o texto, entende? De falar mais ou menos o que você passou meses escrevendo. Não faz o menor sentido. Agora, isso não quer dizer que você não possa improvisar, entende? Você pode muito bem improvisar no processo de apresentações, você vai ganhar mais piadas, dependendo do público, dependendo da plateia. Você vai fazer com que o seu texto cresça muito depois que começar a encontrar o público, tá? Mas o texto decorado, o texto memorizado, vai te dar muita potência na sua performance. Essa é a questão. Vai te dar segurança, entende? Porque subir no palco para se apresentar já é uma coisa que gera muito nervosismo. Tipo, já é uma coisa que deixa a gente tenso. E aí você subir e não saber o que vai falar, saber mais ou menos, ter que lembrar, ter que ficar olhando o caderninho, só piora a sua situação, só deixa aquilo mais medíocre, mais amador, e a plateia vai ficando desconfortável porque vê que você tá desconfortável. Se você sobe lá,
tá nervoso, tá inseguro, mas você sabe o texto, você sabe exatamente, você tem muita confiança no que você vai falar, aí você vai, pelo menos, passar reto pelo constrangimento do público, porque o público vai olhar e vai falar, essa pessoa sabe o que tá fazendo. Pode ser que até nem seja tão engraçado, entende? Mas é muito melhor uma piada ruim, decorada, do que uma piada ruim, mal decorada, tá? Porque a mal decorada, ela gera constrangimento, né? A decorada, ela muitas vezes só passa reto, a pessoa nem percebeu que era uma piada, e aí ela, tá, um comentário longo, vamos para a próxima, tudo bem. Sacou? O texto é como se fosse um trilho, tá? E você tá lá no trem, indo no texto, indo no texto, indo no texto. E aí, num determinado momento, você se sente confortável para improvisar, sair do texto. E aí você para o trem e desce e começa a improvisar e brincar e conhecer aquela região ali. Olha, tem uma cachoeira, tem não sei o que, tem isso. E aí você volta, quando você vê que não tem mais nada para tirar desse improviso, você volta pro texto e segue o trilho do texto, que te dá confiança, que te dá um caminho, entende? Quando você não decora muito bem, quando você não memoriza bem e você começa a sair improvisando, né? O que acontece é que você não acha mais o trilho na hora de voltar, entendeu? Você desce do trilho para improvisar, brincar, aí quando você vai voltar, você, onde era o trem mesmo? Onde estava o trilho? E me perdi na floresta. E vou só me afundar aqui, tá? Então a coisa de decorar o texto vai te dar muita confiança, tá? As pessoas vão olhar para você e falar, nossa, a pessoa sabe o que está fazendo, e isso é muito bom para a plateia não vai ficar nervosa, tá? Como decorar? Como memorizar? Bem, vou dar algumas dicas aqui. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas estamos aqui novamente revisando, tá bom? Uma das coisas que mais ajuda a gente a decorar o texto é escrever ele à mão. Não é escrever no celular, não é escrever no computador, não é escrever na máquina de escrever, tá? Não é gravar um áudio, é escrever à mão, o texto inteiro à mão, tá? Você tem ele lá, tal, e aí você começa a passar ele a limpo. E isso vai ajudar demais você a memorizar o texto, porque você fica um tempão entrando em contato com aquelas palavras, e o fato de você estar desenhando e escrevendo com o seu corpo, com os seus músculos e tudo, faz com que o seu corpo memorize ele, porque o seu corpo de fato ele sabe as palavras pelo movimento, entende? Ele sabe desenhar o A, o B, o C, o F, tal, e isso também é uma comunicação que você está fazendo com o papel, tá? Eu, se eu fosse cientista, eu ia explicar isso de uma maneira muito melhor, mas como eu não sou e não estudei tanto isso, tá? Eu só sei que isso funciona pra caralho. E quando eu comecei a fazer teatro, imagina, desde criança, né, com 10 anos de idade, a coisa que mais me ajudava a memorizar os textos, e eu fiz peças com textos gigantes, assim, era escrever ele à mão, e foi uma aula que meu professor de teatro que me ensinou isso, tá? Bem, outra coisa para ajudar a memorizar o texto é você simplesmente ler muitas vezes. Ler, e passar horas lendo o texto, tá? Agora, cuida com uma coisa. Cuida para não memorizar só os blocos. As pessoas às vezes cometem esse equívoco de decorar a primeira parte. Aí decorou, memorizou a primeira parte, memorizei. Beleza, sei o texto da primeira parte. Aí vou pro segundo parágrafo. Aí a segunda piada aqui eu memorizei, beleza, aí vou pro terceiro. Só que aí a pessoa esquece de memorizar os links, memorizar o texto inteiro. Então ela até sabe as piadas, mas ela sabe as piadas meio de forma meio separadas, assim, sacou? Então, como eu gosto de fazer? Eu memorizo, eu fico lá lendo 10 vezes, aí até conseguir falar sem olhar pro papel a primeira piada, beleza. Já sei falar sem olhar pro papel, vou pra segunda. Aí fico lendo 20, 10 vezes lá na... Aí já sei falar sem olhar para o papel. Quando eu souber falar sem olhar para o papel a segunda piada, eu vou, sem olhar para o papel, falar a primeira e a segunda emendada, sacou? Porque aí eu tenho que saber fazer esse link. E muitas vezes a gente dá branco no palco, esquece o texto na hora do link de uma piada para outra. Isso acontece muito, tá? Então toma muito cuidado com isso. Então o que vai acontecer é que você vai passar a decorar a primeira, depois a segunda, aí depois a terceira, e sempre vai estar voltando. Chegou na terceira, volta e lembra a primeira, a segunda e a terceira. Chegou na quarta, volta e lembra sem olhar para o papel, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Porque se você falha lá em alguma, na segunda, na terceira, é sinal que você não memorizou muito bem ou que você precisa reforçar o link, tá? E outra dica é você
visualizar, tá? É você ter, assim, imagens do texto na sua cabeça, tá? Quando você estiver falando as piadas, contando as histórias, faz uma narrativa imagética, faz um filmezinho que passa na sua cabeça. É como se você soubesse um filme de fato, entende? Você deve ter filmes aí que você assistiu que você meio que, se você se concentrar, você lembra o filme inteiro, porque você viu muitas vezes. Eu, sei lá, consigo te contar o Django inteiro. Eu não sei exatamente cada frase, mas eu sei muito porque eu vi esse filme muitas vezes, beleza. É meio isso, e eu tenho essas imagens na cabeça. Então cria essas imagens, e quando você tiver dificuldade em memorizar uma parte específica, você pode criar até uma imagem que não faz muito sentido, que é meio estranha, mas por ser estranha, ela vai fixar melhor ainda. Você recorre àquela imagem para lembrar uma determinada palavra. Então digamos que você está esquecendo de falar, sei lá, onomatopeia. Não sei porque no seu texto tem onomatopeia. E aí você sempre esquece essa palavra, entende? E aí, se você de repente pensar em homo, no sabão em pó, homo, e topete, homo e topete, e aí você imagina a caixinha do homo com um topete, entende? Ou um cara que você conhece que é homoafetivo, é gay, e ele tem um topete, e aí isso te lembra de homotopete, onomatopeia, entende? Isso se assemelha um pouquinho sonoramente ali com aquilo que você está tentando lembrar, isso vai te ajudar muito, entendeu? E a polícia que está passando aqui, ó, ela concorda completamente, ela tá fazendo um alerta de, olha, presta atenção no que o Fábio tá falando, porque isso vai te ajudar, tá? Esse vídeo aqui ficou um pouquinho mais longo, mas é porque também dei todas essas dicas para memorização, e são muito importantes, tá? São muito importantes. Saber o texto, assim, ter ele bem decorado, é a parte talvez mais chata do processo, mais demorada, mas é a que mais vale a pena também, depois pelo resultado que você tem de confiança no palco. Vai te dar tranquilidade e vai te dar um caminho firme. Fechou? É isso. Então, espera aí o próximo passo, tá? Eu vou te dar, então, dicas para como ensaiar diferente, memorizar, ensaiar coisas diferentes, tá? E olha, não vacila e vem fazer o meu curso online, tá bom? Tá muito legal o curso, o link tá na descrição do vídeo. Se você quiser estudar comigo em São Paulo, aqui no curso presencial, a turma de terça-feira já esgotou, não dá mais para entrar, tá? Agora, vai rolar um curso Stand-Up Comedy para curiosos, tá? De um mês, começando agora em março, tá bom? Vão ser 4 encontros, vai ter 2 semanas seguidas, um intervalo, e mais 2 semanas na quinta-feira à noite. Fechou? Presencial comigo. É isso, tem mais um monte de coisas que você pode olhar aqui na descrição do vídeo, tá? E até terça-feira. Ou melhor, até amanhã, né? Quem vem aqui ver as dicas de leitura. Pouca gente tá vindo, né? Eu sei. Pouca gente já vem aqui mesmo, que eu sei, mas na dica de leitura tá mal. E outra, você tá lendo? É importante você ler. Já falei lá, tem que ler, tem que consumir muita comédia, tá bom? É isso, turma. Viva!